Porque o Yamato foi uma das crianças mais marcadas pela crueldade do mundo ninja. Porque antes de ser o Yamato que a gente conhece, ele foi só mais uma entre várias crianças usadas como cobaia pelos experimentos do Orochimaru com as células do Hashirama. Enquanto outras morreram, ele sobreviveu, carregando dentro do corpo um poder que ele nunca pediu. De cedo, a vida dele foi definida por algo que fizeram com ele, não por algo que ele escolheu. No budismo, se fala muito sobre o sofrimento imposto e sobre como transformar dor em caminho. O Yamato vive exatamente isso. Ele não escolheu esse destino, mas tenta, o tempo todo, usar esse poder para proteger, não para repetir a crueldade que o criou. Porque o Yamato é um dos símbolos mais silenciosos das consequências dos experimentos de Konoha. Porque a origem do poder dele não é só o Orochimaru, é também responsabilidade da própria Konoha, que permitiu que aquela pesquisa com Hashirama existisse em algum momento da história. O Yamato virou um lembrete vivo de tudo que pode dar errado quando o desejo de poder passa na frente da ética. No estoicismo, a virtude está em encarar a realidade como ela é, sem fugir dela. O Yamato faz isso ao aceitar a sua origem, mas escolher um caminho diferente, usando o Mokuton para manter a paz e não para dominar o mundo. Por que o Yamato se encaixa tão bem na Anbu antes de aparecer como o sensei do Naruto? Porque ele foi treinado desde cedo como uma ferramenta discreta e eficiente, alguém que cumpre missões sem chamar atenção. Na Anbu, ele encontrou um lugar onde a forma silenciosa de existir fazia sentido. No confucionismo, existe a ideia de função. Cada pessoa ocupa um papel dentro da ordem social. O Yamato aplica isso ao aceitar suas missões nas sombras, mas, diferente de muitos, ele tenta manter sua humanidade mesmo dentro de um sistema que costuma desumanizar. Porque o Yamato é um dos ninjas que mais carregam a marca da manipulação do Danzo. Porque o Danzo enxergava nele uma arma perfeita, alguém com o Mokuton, com um passado traumático, acostumado a obedecer sem questionar. A fundação moldou o Yamato para ser instrumento, não indivíduo. Na arte da guerra, Sun Tzu diz que o general sem ética transforma guerreiros em peças descartáveis. Danzo praticou exatamente isso, e o Yamato é uma das vítimas mais claras. Mesmo assim, ele escolhe não repetir essa lógica com os outros. Porque o Yamato é tão diferente de outros usuários de Mokuton como o Hashirama. Porque o Hashirama nasceu como líder, como fundador, alguém que decidiu o rumo do mundo ninja. O Yamato nasceu como sobrevivente de experimento, um receptor de uma herança que não era dele. No taoísmo, fala-se que a origem do caminho muda a forma como ele é trilhado. O Hashirama usou Mokuton a partir da liberdade. O Yamato usa a partir do trauma. E é exatamente por isso que ele tem tanto cuidado ao usar esse poder, sempre com responsabilidade e limite. Por que o Yamato foi tão importante para a estabilidade do Naruto como Jinchuriki? Porque ele era uma das poucas pessoas capazes de conter o chakra da Kyuubi usando o Mokuton. Em vários momentos, ele foi literalmente a barreira entre o Naruto e o completo descontrole. No budismo, a mente é comparada a uma fera que precisa ser guiada com compaixão e firmeza. O Yamato aplica isso ao acompanhar o Naruto, freando o pior sem humilhar, sem esmagar, tentando sempre trazer o garoto de volta ao invés de tratá-lo como monstro. Porque o Yamato se torna uma espécie de ponte entre a geração do Kakashi e a geração do Naruto. Porque ele carrega a experiência de missões sombrias e ao mesmo tempo é designado para liderar um time jovem com sonhos e traumas diferentes dos dele. Ele entende o peso dos segredos de Konoha e o valor da nova geração. No confucionismo, o equilíbrio entre tradição e renovação é essencial. O Yamato coloca isso em prática ao tentar honrar o sistema da vila, mas apoiar um futuro em que os erros antigos não se repitam. Porque o Yamato nunca tenta se colocar como substituto emocional do Kakashi para o time 7, porque ele sabe muito bem que algumas ausências não podem ser preenchidas. Em vez de ocupar o lugar do Kakashi, ele atua como suporte, como estrutura, alguém que mantém todo mundo vivo e funcional. No estoicismo, aceitar o limite do próprio papel é sinal de sabedoria. O Yamato aplica isso, ao ser exatamente o que o time precisa, um pilar, não um protagonista. Porque o Yamato parece sempre tão controlado emocionalmente, quase frio, porque ele foi treinado para isso. A Fundação e Anbu ensinaram que emoções expostas são fraquezas. Ele internalizou esse padrão, mas não deixou de ter empatia. No Bushido, autocontrole é uma das virtudes centrais do guerreiro. O Yamato vive isso, mas ao contrário de muitos friamente calculistas, ele usa esse controle para proteger, não para dominar. Porque o Yamato é uma das figuras mais éticas entre os ninjas que viveram dentro da Fundação. Porque mesmo vindo de um ambiente de manipulação, ele faz escolhas cautelosas quando está lidando com os outros, principalmente com Naruto e seus companheiros. Ele se recusa a tratar o time como cobaias ou como ferramentas descartáveis. No budismo, fala-se em interromper o ciclo de sofrimento.
O Yamato aplica isso ao se recusar a reproduzir com a nova geração o que fizeram com ele quando era criança. Por que o Yamato aceita sem reclamar tantas missões de alto risco e pouco reconhecimento? Porque ele entende, de forma bem estoica, que o papel dele é proteger o coletivo, mesmo que o nome dele nunca seja lembrado como um herói principal. No estoicismo, a virtude está em cumprir o dever, não em colher aplauso. O Yamato incorpora isso com naturalidade, agindo sempre como suporte silencioso das grandes cenas da história. Por que o Yamato é um dos personagens que mais representam o lado cinza de Konoha? Porque ele é o resultado direto de decisões moralmente duvidosas da própria vila, mas escolhe não virar inimigo dela. Ele existe no meio do caminho entre vítima e agente, carregando um passado sombrio, mas trabalhando pela estabilidade atual. No taoísmo, a realidade raramente é preto e branco, quase tudo é zona intermediária. O Yamato é exatamente essa zona cinza, que obriga a gente a olhar para Konoha com mais honestidade. Porque o Yamato é tão importante para entender que Konoha não é uma vila totalmente do bem, porque sua história escancara o fato de que o sistema da vila já permitiu experimentos, crianças cobaias, manipulação estatal e uso extremo de poder. No confucionismo, quando a estrutura falha, os indivíduos sofrem. O Yamato é um sobrevivente dessa falha estrutural, e lembrar disso impede que a gente romantize demais a história da Aldeia da Folha. Porque o Yamato nunca se rebela abertamente contra o sistema, mesmo tendo motivos. Porque a forma dele ir contra o passado é silenciosa. Não é derrubando a vila, é agindo diferente dentro dela. Ele subverte a lógica cruel através da proteção e do cuidado. No budismo, mudança verdadeira começa no próprio coração, não fora. O Yamato aplica isso ao escolher ser outro tipo de ninja, sem precisar virar inimigo declarado. Por que o Yamato combina tão bem com missões de infiltração, resgate e contenção? Porque seu poder e sua personalidade foram moldadas justamente para isso. Ele é mais eficiente quando controla o ambiente, quando ergue paredes, quando fecha caminhos e garante que ninguém passe dos limites. Na arte da guerra, Sun Tzu diz que controlar o terreno é controlar a batalha. O Yamato aplica isso literalmente com o Mokuton, tornando o campo de combate uma extensão da própria vontade. Porque o Yamato, mesmo não sendo protagonista, tem um dos passados mais pesados da obra. Porque o peso que ele carrega não é dramático como o do Naruto ou do Sasuke, mas é estrutural. Ele nasceu e sobreviveu como um produto de sistemas cruéis, tanto de Orochimaru quanto de Konoha. No estoicismo, a grandeza às vezes está em suportar, em seguir em frente sem se deixar apodrecer por dentro. O Yamato faz isso em silêncio, sem discurso, só vivendo. Por que o Yamato é tão importante para a jornada do Naruto, mesmo sem tanta cena de destaque? Porque ele é um dos poucos que encararam de frente o lado mais perigoso do Naruto, quando o chakra da Kyuubi tomava conta, e ainda assim escolheram acreditar no garoto. No budismo, confiar na possibilidade de mudança do outro é um ato de fé na natureza humana. O Yamato faz isso ao apostar que o Naruto não é só um Jinchuriki, mas alguém que pode romper a lógica do ódio. Por que o Yamato é um dos personagens mais injustiçados pelo próprio roteiro? Porque toda a construção dele aponta para conflitos éticos profundos, mas muitas vezes ele acaba sendo apenas o cara que segura o Mokuton e controla o Naruto. Muita coisa sobre ele fica nas entrelinhas. No taoísmo, algumas forças importantes atuam quase invisíveis. O Yamato é uma dessas forças. Sem ele, muita coisa teria desandado, mesmo que o mundo ninja não perceba isso claramente. Somos a mentalidade geek, e o que aprendemos hoje é que o Yamato é a prova viva de que até quem nasceu de decisões erradas pode escolher fazer o certo rompendo o ciclo de dor sem destruir o mundo ao seu redor. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que você sabe que também precisa ouvir isso.